João capítulo 10, no versículo 27. Vamos ler do versículo 25. Podemos ler do versículo 25. Ele diz assim: Jesus lhes respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Versículo 27. Estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Então essa palavra deixa bem claro que as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deixou claro para os fariseus que não davam ouvido ao que o Senhor Jesus falava. Por mais milagres que o Senhor Jesus fazia, por mais poder que o Senhor Jesus operava, os fariseus não davam ouvido à voz do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus deixou claro que as suas ovelhas, e quando nós falamos das ovelhas do Senhor Jesus, eu não estou falando, nós não estamos falando de uma determinada igreja, porque convidei nesse propósito do mês de agosto várias pessoas de outras denominações, amigos de outras religiões, porque a palavra de Deus é para todos. A palavra de Deus é para todos aqueles que têm sede. E a voz de Deus é para aqueles que querem ouvir. E Deus, ele só vai falar com quem não quer ouvir se realmente for de suma importância. E temos fatos na Bíblia, casos na Bíblia, de pessoas que Deus falou e eram pessoas que não queriam ouvir a voz de Deus. Mas aqueles que querem ouvir a voz de Deus, eles se tornam ovelhas que obedecem à palavra. E ele deixa bem claro no versículo 20, no versículo 28, no versículo 27, de João 10, 27. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, nós seguimos ao Senhor Jesus. Se a pessoa ela está na Assembleia de Deus, se ela está na Batista, se ela está na Mundial, na Congregacional, na Igreja Universal, se ela está na Igreja da Família, se ela está na Igreja Unida, Família da Fé, não importa. Ela segue ao Senhor Jesus. Ela não segue ao homem, por mais consideração que ela tenha com o homem, por mais que ela goste, ela não segue ao homem. Ela segue ao Senhor Jesus. Ela segue a palavra de Deus, que é o de mais importante na nossa vida. Nesse mês de agosto, nós estamos com esse propósito da voz de Deus, o mês da voz de Deus. É claro que a voz de Deus na sua vida, ela tem que ser todos os dias. A voz de Deus na sua vida, ela tem que ser toda hora, se possível, toda semana. Não existe um mês para que nós venhamos ouvir a voz de Deus. Mas por que o Espírito Santo nos deu essa direção? Para que venhamos todos os dias se preocupar em ouvir o que Deus vai falar. Porque você vai tomar atitudes. Amanhã, no dia 1º, a senhora, o senhor, vai tomar uma atitude. Você vai tomar uma atitude com relação ao seu esposo, à sua esposa. Você vai tomar uma atitude com relação ao seu filho, à sua filha. Você vai tomar uma atitude no seu trabalho. Você vai ter que tomar uma atitude se você é um empresário, um empreendedor. Você vai negociar. Você vai tomar atitude se você é um líder espiritual, se você toma conta de uma igreja, em você apoiar uma pessoa, dar oportunidade para uma pessoa. Então, é importante que você seja sensível à voz de Deus e ouça a direção do Espírito Santo para você não tomar nenhuma atitude errada, para você não fazer aquilo que venha prejudicar a sua família, prejudicar a sua vida com Deus, prejudicar o mais importante, que é a salvação da sua alma. A salvação da nossa alma é o que é mais importante. E tem uma outra palavra que eu quero deixar lá no livro de 1 Samuel, se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser marcar. Se não quiser marcar, você pode ver depois no vídeo que vai ficar gravado. 1 Samuel,
1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Ele fala muito forte da voz de Deus, né? 1 Samuel 3. Se quiser ler comigo aí, por favor. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Olha que forte isso. E as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecidos, a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu, aqui estou. E correu até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, volta, deita-te. E ele foi e se deitou. Então aqui nós já temos a visão de que Samuel não estava em condições de identificar que era a voz de Deus falando com ele. Que era Deus falando com ele. E é o que acontece com muitas pessoas. Quando Deus quer falar com ela, dá uma direção para ela, o Espírito Santo quer falar com ela, muitas das vezes ela não entende que é Deus falando com ela. E é claro que hoje nós temos que tomar cuidado, porque a maior direção de Deus na nossa vida é através da sua palavra. Tem pessoas que ela quer que alguém fale para ela o que ela tem que fazer, tem pessoas como as revelações, tem pessoas que elas gostam muito de revelações e querem que alguém revele para ela o que ela viu. Eu já até passei por isso uma vez. Eu fui orar uma senhora e ela perguntou o que eu tinha visto na vida dela. E eu falei, senhora, eu não vi nada. Eu não vi nada. Mas eu orei para que Deus abençoe a sua vida e venha te dar o livramento. E a senhora crê que Deus vai operar. Então, Samuel não identificou que era Deus falando com ele. Ele não estava ainda em condições espirituais. E mais um pouquinho, diz assim no versículo 6. O Senhor chamou novamente Samuel, e Samuel se levantou, foi até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Olha que forte isso. Samuel não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada para ele. Então é importante que aqueles que querem ouvir a voz de Deus conheçam o Senhor. E qual o melhor meio de conhecer uma pessoa? Eu estou casado com a minha esposa há 16 anos. E juntos ao todo 20 anos. E eu lembro que antes de tomar a atitude de namorar minha esposa, eu conheci, eu conversei com ela. Eu estive perto, fui conhecendo, me aproximando. Então, o melhor jeito de conhecer alguém é conversar. E como que eu converso com Deus? Através da sua palavra. É meditar na palavra. É não se cansar de meditar na palavra, na direção que Deus tem para você. É importante. O que nós estamos fazendo aqui é para ajudar, e eu sei que vai ajudar aqueles que querem ajuda, aqueles que querem ouvir, que querem crescer espiritualmente. Nós sabemos que vai ajudar sim. E ainda que ajude uma pessoa a saber mais, se preparar para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, a voz do Espírito Santo através da palavra, é importante nós investirmos no nosso tempo com Deus, no relacionamento com Deus, conhecer a Deus, conhecer mais de Deus, buscar mais a Deus, se você puder, na madrugada, 3 da manhã, meia-noite, no seu momento com Deus na sua casa, você deve se inclinar para conhecer mais de Deus. E para concluir, ele diz assim, então, no versículo 8, então o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi até ali e disse, aqui estou, pois me chamaste. Então, ele entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E ele disse a Samuel, vai, deita-te, e se ele te chamar, diz, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então ele respondeu, fala porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel,
Estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia agirei contra ele, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios, e nem com ofertas. Então, isso é muito forte. Nós temos aqui duas situações. A situação de Samuel, que era uma ovelha, que conseguiu ouvir a voz de Deus, e temos a situação de Eli, que parou de ouvir a voz de Deus. Ele entendeu que era Deus falando porque ele teve a experiência de ouvir a voz de Deus e já não estava mais ouvindo. Já não estava mais ouvindo. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão, e quando eu falo na vida de um cristão, é independente se ele é pastor, obreiro, presbítero, diácono, se ele é bispo, a condição, ali a posição na igreja não importa. Não quer dizer que um pastor, ou um bispo, ou um obreiro vai conseguir ouvir mais a voz de Deus do que um membro. Porque a condição para ouvir a voz de Deus é uma condição espiritual. Não tem a ver com título. Tem a ver com vida com Deus, temor. Eli era um profeta que não ouvia mais a voz de Deus. E, infelizmente, há muitos que não ouvem mais a voz de Deus. Quando nós começamos esse propósito, e começa no dia 1º, nós começamos já no dia 1º, se preparando para o dia 1º, e amanhã, 11h30, nós vamos se preparar para o dia 2. E no dia 2, nós vamos se preparar para o dia 3. E eu acredito que a senhora e o senhor que quiser, pastor, eu quero ouvir Deus falar comigo, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero ouvir Deus me guiar, falando na minha mente. Você sabe que tem pessoas aí fora que ouve uma voz falando para ela se matar, que ouve uma voz falando para ela que não tem mais jeito, que ouve uma voz falando para ela que ela não vai ser mais feliz, que não adianta ela ler a Bíblia, que não adianta ela orar, que não adianta ela jejuar, que não adianta ela ir para a igreja. Hoje eu atendi pessoas que falaram para mim que já estavam desacreditadas de igreja por causa de ver as falhas das pessoas. E as falhas das pessoas não importam. Nós não podemos olhar para as falhas das pessoas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus que não falha. E se há quem diga que ela falha, são pessoas que não creem. E para Deus, se ela não crê, é ela e Deus. Mas se eu creio, se a senhora e o senhor crê, então busque ouvir a voz de Deus. Busque se consagrar para que quando você enfrentar um problema grande na sua vida, um problema espiritual, uma notícia ruim, um problema na família, um problema no teu casamento, um problema no teu relacionamento, um problema dentro da sua igreja, você tenha a condição de vencer esses problemas que você tem enfrentado. E somente ouvindo a voz do Espírito Santo, somente ouvindo a voz de Deus, é que nós vamos vencer. Satanás está com um megafone nesse mundo, gritando. O mal tem gritado no ouvido de muitas pessoas. Sai da igreja, vai para o mundo, vai curtir, vai se prostituir. O mal, ele fala no ouvido da pessoa para ela trair, para ela abandonar tudo, sair de casa. O mal, ele fala para a pessoa se entregar ao vício, às drogas. O mal, ele fala para a pessoa guardar mágoa, guardar ódio. O mal, ele tem falado muito nesse mundo. Nós sabemos, de acordo com a palavra, que o mundo jaz do maligno. Esse mundo jaz do maligno. Mas se você tapar os seus ouvidos para as coisas do mal e abrir os seus ouvidos para a voz de Deus nesse mês de agosto, eu lhe garanto, esse mês vai ser o melhor mês da tua vida. O melhor mês da tua vida. Pastor, mas eu já ouço a voz de Deus. Amém. Que Deus abençoe. Mas se você tem encontrado dificuldade, eu queria te convidar a todos os dias entrar nessa live comigo. Nosso propósito e nossa intenção nessa live é o único e exclusivo te ajudar na sua vida espiritual. Não se preocupe que nessa live
nós não vamos pedir nada para você que não seja você se consagrar, se preparar a ouvir mais a voz de Deus. E nós vamos, daqui a pouco, eu vou começar aqui, daqui a pouco, a oração da meia-noite, pedindo para que o Espírito Santo ele fale mais com você. E se você, pastor, eu tenho enfrentado uma situação que eu não tenho conseguido ouvir a voz de Deus, mande uma mensagem para nós. Nós vamos colocar o seu nome no azeite para a oração. E eu acredito que o Espírito Santo vai te ajudar. Pois a luta é grande e o mal não quer que nem eu, nem a senhora, nem o Senhor se aproxime da voz de Deus. Nós fizemos essa folha, não sei se você viu, mas colocamos no Facebook, mas eu posso mandar, se você não viu, no seu Zap. Você não precisa imprimir, você pode acompanhar cada palavra. Nós lemos, quando começamos a live, lemos a palavra de João, que fala que as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz de Jesus e ele dá a vida eterna. Olha que forte isso. E ele diz, ninguém as tira de mim. Quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, o mal, o mundo, notícia ruim, família, às vezes você enfrenta um problema na sua família, às vezes o seu problema é emocional, você tem um problema emocional, vem aquele pensamento assim, ninguém te ama, ninguém gosta de você, ninguém se preocupa com você, mas não é verdade. Nós sabemos que a palavra diz que para o homem nós somos uma pedra rejeitada, mas para Deus somos uma pedra eleita e preciosa. Você é uma pessoa preciosa para esse Deus. E se você, pastor, mas eu não acredito nisso, eu não percebo isso, o Espírito Santo, ele vai te dar condições e força para você crer nisso, porque é pela fé. O mundo espiritual se conquista pela fé, o mundo espiritual é pela fé. Não tem como você conseguir conquistar no mundo espiritual apenas pela força do braço, não existe. É pela fé, pela comunhão com Deus, pelo temor. Então, nós damos início hoje ao mês de agosto e não importa, faltam 6 minutos para meia-noite, nós vamos orar. Não importa a sua denominação. Pastor, eu sou católico, você é muito bem-vindo, meu amigo católico, a meditar na palavra, porque o que tem nesses dias, nesses capítulos e versículos, é apenas a palavra de Deus, a soberana palavra de Deus, que nos dá força, nos fortalece. Os demônios, os espíritos malignos sabem que essa palavra tem poder, e é essa palavra que a senhora e o Senhor vai usar contra o mal. É essa palavra que a senhora e o Senhor vai usar contra os maus pensamentos. É essa palavra que a senhora e o Senhor vai usar diante das lutas que você vai enfrentar. Amanhã, em nome de Jesus, você vai ter o início do mês de agosto abençoado. Em nome do Senhor Jesus, o seu mês de agosto será um mês de grande vitória, mas nada vai ser mais importante que não seja você ouvir a voz de Deus. Quando você for orar pedindo, Espírito Santo, fala comigo, você vai deixar ele falar. Qual atitude você vai tomar? Qual decisão você vai tomar? O que você vai fazer? Qual vai ser a sua resposta? Nós encontramos na Bíblia muitos versículos e capítulos onde o Espírito Santo, o Senhor Jesus, fala com os seus servos e os guia. E hoje não é diferente. O Espírito Santo, ele continua a falar com aqueles que querem ouvir. Pastor, eu quero ouvir. Se você tiver o óleo ungido, o azeite na sua casa, você vai consagrar ele, você vai todo dia ungir os seus ouvidos e você vai falar, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Pastor, e quem não tem óleo ungido? Não precisa. Ela pode fazer pela fé. Mas é algo que ajuda muito e abençoa aqueles que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. Nós que sabemos da batalha espiritual, o pastor Rodrigo está aí, junto aí, participando da live, nós, as obreiras que estão aí, os obreiros que sabem da batalha espiritual para libertar uma pessoa, quantas pessoas nós já ajudamos que não conseguiam ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas não conseguiam ouvir a pregação do pastor ali na hora da palavra? Quantas pessoas tinham dificuldade de se concentrar na palavra? Porque o mal, ele não quer que a pessoa
ela ouça a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E uma coisa que o cristão não pode perder é a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, nós damos início hoje, estou dando início hoje, vai ficar gravado para o dia 1º. Vou compartilhar com as pessoas que nós temos cuidado. Nós temos um grupo de oração de 160 pessoas. Já deve ter saído umas 40 pessoas, porque é assim, entra pessoas, sai pessoas, mas os que permanecem até o fim, a Bíblia fala que serão vencedores. O segredo é permanecer na comunhão com Deus, na vida com Deus. Então, o propósito que nós damos início hoje é o mês da voz de Deus. Eu quero que a senhora e o senhor, que participa conosco dessa live, você venha buscar ouvir mais da voz de Deus. Você pode pedir um conselho ao seu pastor, não é errado. E se o seu pastor cuida, é um homem de Deus, ele vai lhe aconselhar de acordo com a palavra, porque por mais que nós somos pastores, não nos dá o direito de opinar em tudo na vida das pessoas. Tem coisas que a pessoa tem que decidir resolver. Mas a direção da Bíblia e a luz do Espírito Santo, um bom conselho com certeza vai chegar à vida da pessoa. Mas por mais que você peça conselhos ao seu pastor, por mais que você peça uma direção, ninguém melhor do que o próprio Deus para guiar você diante das lutas que você tem enfrentado. Seja ela com seu esposo, com seu filho, lá na sua empresa, no seu trabalho, na sua igreja, com o pastor, com o obreiro, com a obreira, seja quem for. O Espírito Santo é quem deve te guiar diante das suas lutas. Quando a igreja do Senhor Jesus, todas as igrejas, ela começar a sofrer a perseguição, quando, infelizmente, isso vai acontecer, quando a igreja começar a ser proibida de pregar, quando nós começarmos a ser proibidos de andar com a Bíblia no Brasil, todo cristão, todo verdadeiro cristão, só vai poder depender de uma única pessoa, do Espírito Santo. Não vai ter pastor, não vai ter obreiro, não vai ter ninguém para poder cuidar da pessoa se não for o Espírito Santo. Então, vamos se preparar. Eu estarei todos os dias, das 11h30 à meia-noite, realizando essa live. E vai ser meia-noite agora, eu queria te convidar a orar comigo. E a oração vai ser por todas as áreas, mas principalmente para que a senhora e o senhor ouça mais da voz de Deus, da voz do Espírito Santo. Então, vamos orar. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, por essa oportunidade de orar, meu Pai, e não só orar, meditar, Senhor, porque nós poderíamos estar fazendo muitas coisas, poderíamos já estar dormindo, poderíamos estar vendo um filme, poderíamos estar distraídos, mas, meu Pai, queremos muito ouvir a Tua voz. Eu tenho a certeza que essa senhora, esse senhor, que está, meu Pai, nesse momento participando dessa live, Senhor, eles querem muito ouvir a Tua voz. Meu Pai, muitos vivem pela fé, porque foi assim que o Senhor nos chamou para viver na Tua presença. O Senhor disse, todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós temos vivido pela fé, Senhor. Nós temos crido, nós temos educado, temos evangelizado, temos, meu Pai, anunciado as boas novas, temos pregado a Tua palavra, temos assumido o Senhor aonde vamos, no trabalho, meu Pai, na rua, nos mercados, nas lojas, nas esquinas, na casa dos parentes. O Senhor é o nosso Deus. Mas assim como no passado, o Senhor, meu Pai, falou com os profetas, falou, meu Pai, com os apóstolos, falou com os seus servos no passado, fala também, Senhor. Fala, meu Pai, com essa senhora, com esse senhor, com esse pastor, com essa obreira. Fala, meu Pai, com esse bispo, com esse diácono, com esse presbítero, com esse missionário, essa missionária. Meu Pai, a essa pessoa que não tem congregado, está afastada, está desanimada, está triste. Talvez ela tenha carregado um vazio dentro dela, ela tem carregado uma angústia dentro dela, ela tem carregado um medo. Talvez ela foi uma pessoa que no passado ela ouvia muito a sua voz,
Ela ouviu o Senhor falar com ela para ela não tomar uma decisão errada. Mas hoje ela não ouve mais, Senhor. Ela não ouve mais o Senhor falar com ela. Meu Pai, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, fala com essas pessoas, Senhor. Fala com elas, meu Pai. Mostra para elas, Senhor, aonde ela tem que acertar, aonde ela tem que tomar atitude. Fala com ela, meu Pai, aonde ela vai tomar uma decisão. Talvez ela tenha que tomar uma decisão para o relacionamento dela e ela não sabe o que fazer. Já pediu conselho a um, a outro e não sabe o que fazer. O Espírito Santo fala com ela. Fala com ela com respeito ao local que ela está, ao trabalho que ela está. Ela pensa em sair, ela pensa em ir para outra profissão. Fala com ela, Espírito Santo. Meu Pai, essa pessoa que está em cima do muro para se firmar com o Senhor, para se batizar nas águas, para se entregar a Ti, fala com ela, Espírito Santo. Senhor, fala, meu Pai. Nós temos vivido os fins dos tempos. Nós estamos vivendo tempos em que o amor tem se esfriado de muitos. E nós não queremos, meu Pai, deixar de ouvir a Tua voz. E eu peço ao Senhor, meu Pai, desde já, abençoe esse mês de agosto. Abençoe esse mês na vida da Tua igreja. Eu oro por todas as denominações. Eu oro por todos, meu Pai, espalhados no Brasil e no mundo. Porque se não for a Tua voz na nossa vida, nós estamos perdidos, estamos arruinados. Então, meu Pai, abençoe esse mês de agosto, a partir desse dia 1º. E cada dia, meu Pai, que nós nos prepararmos para ouvir o Senhor falar conosco, Senhor. Que o Senhor venha falar fortemente no coração da Tua igreja e avivar os que estão fracos, estão caídos, os que estão, meu Pai, pensando em desistir. Meu Deus, tem gente pensando em abandonar a fé, abandonar o Senhor, abandonar a Tua palavra. Tem gente que já parou de ler a Bíblia, já parou de orar, não ora mais, não jejua mais, não tem mais prazer nas coisas do Senhor. Meu Pai, fala, Senhor. Fala com a Tua igreja. Fala com o Teu povo. É o que nós estaremos buscando, Senhor. Estaremos buscando todo santo dia nesse mês de agosto. Meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor traga, Senhor, traga aqueles que querem ouvir mais da Tua voz. Meu Pai, entender mais como é ouvir a Tua voz. Meu Deus, eu abençoo a todos que estão presentes nessa live. Eu agradeço pela vida deles, porque foi o Senhor que tocou neles para ouvir essa mensagem, não para nos engrandecer, que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer, meu Pai, que nós venhamos ser apenas um instrumento para ajudar. Meu Deus, eu oro por aqueles que ainda vão assistir através do vídeo que ficará gravado. Meu Pai, que todos recebam a Tua direção e ouçam mais a Tua voz. Eu abençoo a vida de todos, eu abençoo essa terça-feira. Meu Pai, que nenhum mal prevaleça na vida dos Teus servos, e que todos tenham um grande livramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. A partir das 11h30 dessa terça-feira, nós vamos entrar de novo com uma outra palavra. Se você não recebeu, se você não pegou, tá lá eu deixei lá no Facebook esse folheto. Se você quiser, não souber baixar, eu envio no seu WhatsApp. Você pode imprimir ou pode acompanhar no teu celular. Mas esse mês de agosto na sua vida será o mês da voz de Deus. E Deus vai ouvir a sua voz e você vai ouvir Deus falar com você. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fique com Deus. Um abraço, Tatiane. Seu Carlos Lima, Deus abençoe. Deus abençoe. Forte abraço, Pastor Rodrigo. Estaremos juntos nessa fé. O mês da voz de Deus.